pieces of a broken heart, guess I was chosen. Stitch it back together, better late than never, steady motion. Can't control my fate, but I control all these emotions. I'm not broken, I'm not broken. Already cried my tears enough for an ocean. I've been in the cold rain on my parade. I'm still on my feet, stand tall like a mountain. I am undefeated, made for the game. I'm still on my feet, stand tall like a mountain. I am undefeated, made for the game. Ora boas pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Como prometido, hoje vamos fazer a montagem aqui do kit da EGES, do Q8. Vou montá-lo no nosso capacete fechado, no O'Neill, não vou montar no aberto, porque quando eu vou usar e testar com a minha mochilinha é com dois capacetes destes, que é os que a gente tem, para viajar. Portanto, faz todo o sentido instalar neste capacete para vos conseguir dar o feedback. Vamos proceder à desmontagem e depois à instalação. A única coisa que eu vou usar e para prender os fios é esta fita. Isto é tipo fita isoladora, mas de tecido, ok? Não sei ao certo o nome disto, mas é uma fita de tecido. Só mesmo para prender os fios dentro do capacete, para eles não ficarem soltos. E pronto, é a única coisa que eu vou usar, além do que vem no kit, ok? Então, vamos começar a desmontar aqui o nosso capacete. Assim, a desmontagem dos capacetes não é toda igual, né? Capacetes diferentes. Vocês têm que ver no manual do vosso capacete como é que é a desmontagem do vosso. Cada capacete tem uma forma diferente de se desmontar. Acabam por ser quase todos por molas, mas convém vocês saberem onde é que são as molas, onde é que há de fazer força para não estragar nada. Eu já desmontei este capacete 2 ou 3 vezes para limpar e não só, e até para montar olha, agora saiu uma mola que não devia, estão a ver? Fiz força demais, estava aqui distraído na conversa com vocês. Já desmontei para montar até o outro kit que eu tinha, que era um kit do AliExpress, era um kit barato, e então já sei mais ou menos como desmontar o capacete. Este capacete tem uma vantagem que tem, acho que hoje em dia quase todos têm, mas tem aqui a zona para se meter os fones, tem aqui o rebaixo. Quando não tem o rebaixo, ou quando o rebaixo é curto, o que podem fazer, não se deve, mas se tiver que ser para não vos magoar nas orelhas, é fazer aqui um bocadinho mais, forçar um bocadinho o rebaixo, aumentar um bocado o rebaixo com alguma coisa quente, ou com algum x-ato, ou qualquer coisa que cortante dá para realmente para fazer o rebaixo. Vamos então abrir o kit. Até posso tirar agora o capacete para lá. Acho que vocês não vale a pena estar a mostrar o kit todo, vocês já viram. Vou só selecionar o que vamos usar. Vamos usar a unidade, né? Convém. Esta parte de mola não vamos usar. Este microfone rígido, que é para capacetes abertos, não vamos usar. Os dois fones, o micro, entre aspas, da lapela, o micromol, o cabo não vamos usar e vamos usar esta pecinha lateral para colar, ok? O resto pode sair de cena, não é de cena. Vamos então começar pelos fones. Tirar aqui o que não vai fazer falta para já. Tentar encontrar deixar o fone sempre o que tem o fio mais comprido na parte mais longe da máquina, do intercomunicador. Ou seja, eu vou pôr o intercomunicador deste lado aqui, o intercomunicador vai ficar aqui, já era onde estava o outro, eu não vou deixar este. Portanto, o fio mais comprido tem que ser do lado de lá, ok? Vamos meter aqui um patch. Isto é sempre complicado de filmar para vocês verem, porque é dentro do capacete, né? Não vai ser muito fácil filmar,
mas a gente tenta sempre o melhor que consegue. Um patchzinho de velcro ali, vou já colar o outro do outro lado também, porque depois o próprio capacete, o próprio fone vai colar neste velcro. Há capacetes que já trazem, há outros que não. Normalmente os kits intercomunicadores trazem sempre. Ora bem, então vamos meter o mais comprido aqui. O mais comprido é este. Vamos tentar esconder os cabos por aqui. Então este fio então passa por aqui. Vamos aqui tentar fazer de maneira a que vocês vejam. Este fio passa por aqui. Este outro vai colar aqui. Ok? Fica um de cada lado. Este fio aqui vai passar cá para fora. Este fio vai passar aqui para fora para o microfone. Para o microfone não, para o aparelho. Que é o que vai fazer a conexão. E depois temos apenas que passar o cabo dos fones, propriamente dito. Dos fones não, desculpem, do microfone. Estou a pôr aqui só de forma, entre aspas, provisória, só para ele não fugir daqui. Ora bem, um fone ali, outro fone ali, e agora vamos então ligar o nosso microfone. Eu pensei muito sinceramente que os cabos fossem bem maiores, aparentam ser bem maiores. Na realidade não são assim tão grandes os cabos que vêm com o intercomunicador. Pronto, vai dar. Idealmente este microfone, estes capacetes, todos os capacetes têm entrada pela frente. Eu tento sempre colar aqui mais de lado para ver se não apanha com tanto ar que vem da frente. É sempre onde eu tento, entre aspas, escondê-lo. Apesar de que este microfone, este intercomunicador tem corte de ruído, redução de ruído. Esperemos que trabalhe bem, porque foi como eu disse no unboxing, os meus intercomunicadores antigos, a partir dos 50, 60, não só via assim nada de especial. Aliás, não só via praticamente nada, nem nada de especial, nem pouco especial. Não só via mesmo praticamente nada. Pronto, os fios podem passar por aqui porque a gente vamos acabar por pôr aqui o forro. Ok? Assim, eu não sei, sinceramente, não vos consigo mostrar muito bem, porque, como devem calcular, não é fácil estar a trabalhar dentro de um capacete e a filmar-vos ao mesmo tempo para vocês verem, mas faz o possível, Pronto. Então, agora neste ponto aqui é que eu vou usar então a dita fita, a tal dita fita de tecido, para tentar segurar mais ou menos os cabos. Não é que no fim de pôr os forros eles vão ficar no sítio, eles não vão fugir do sítio depois de ter os forros, mas acaba por ser quase um preciosismo, mas eu gosto sempre de ter os fios presos no sítio. Como eu disse, os fios não vão fugir daqui, não vão mexer, não vão, no fim, ter os forros encaixados, vão ficar debaixo dos forros, mas gosto sempre de ter os fios presos. Não me julguem por isso. Não me julguem por isso. Muito sinceramente nem sei como é que está a ficar, porque eu não estou a ver, só simplesmente meti a câmera a filmar, mas sim, esta fita não cola muito, a ideia não é colar muito também, é só manter os cabos no sítio, como eu disse, no fim dos forros lá estar em cima deles, eles também não vão mexer, acaba por ser um preciosismo que acho que não há necessidade de fazer, mas eu já tinha assim no antigo e agora continua assim. Psicologicamente para mim fica mais bonito. Não quer dizer que fique, mas
psicologicamente fica. É uma beleza psicológica. Porque não se vai ver nunca mais, né? Vai ficar lá debaixo dos forros. E só quando a gente tira os forros para lavar ou whatever, é que se vai voltar a ver alguma vez que isto está aqui. Mas pronto. Como eu disse, é um preciosismo. Ora, aqui temos uma ficha até bastante grande que se vai conseguir encaixar aqui na união dos forros. Ok. Vamos meter aqui também uma fita. Como eu disse, esta fita não cola muito, é uma fita que é mesmo só para aconchegar aqui. Aliás, ela não cola praticamente nada, só segura mesmo os cabos aqui no sítio. Mas pronto, assim já fica, como eu disse, psicologicamente mais bonito. Não é que isto tenha algum tipo de beleza, mas... E pronto, está fixado, fones fixados. Vamos começar já a pôr os forros para isto não sair do sítio. O microfone está ligado, ok, está colado ali. Começamos logo por pôr aqui o forro de trás. Mola, mais uma mola. Caixadinha e forro no sítio, ok? Agora, com este já colado e que os fios já não mexem, vamos colar aqui o nosso intercomunicador propriamente dito. Colamos no sítio. Temos sempre de terem atenção que ele vai ligar aqui por baixo, ok? Eu estou a puxar aqui o fio, ele não sai, mas ele vai sair, porque eu deixo de maneira que ele conseguisse correr um bocadinho. O que me interessa aqui agora, primeiramente, é colar isto no sítio, de maneira que fique bem colado, e depois o fio acaba por vir atrás por arrasto. Já deixar mais ou menos direito, não há grande ciência para colar isto, não há grande posição. Isto é da maneira que colar e que não cair. Já tem uma curvatura bastante boa no suporte e uma cola bastante forte. Olha, eu colei e queria agora até dar um toquezinho e já não deu. Pronto, está colado. Podem ver. Imaginem que querem carregar ou querem alguma coisa, é só basicamente tirar isto fora. O suporte fica cá sempre, ok? A cola do suporte é bastante boa, não vamos ter problema dele fugir, seguramente. Pronto, e agora é dar aqui mais um toquezinho no fio, porque este fio tem que vir por aqui fora. Eu tinha colado, já o tinha colado, ele já estava ali meio seguro, agora já voltou a estar descolado outra vez. Ele vai passar aqui por trás e vem aqui encaixar perfeitamente. Mais um bocadinho de fio para aqui. Ainda vai ter que vir mais um bocadinho. Eu tento sempre passar o fio por trás do esferovite, de maneira a que fique aqui preso no esferovite. Perfeito. Pronto, basicamente o que se fica a ver é só este fiozinho aqui a passar. Bem que isto aqui está um bocado... Não, está bom. Ia dizer que podia correr o risco de partir o fio, mas não, que eu tenho ali uma folga. Está ali bem preso na borracha. Está impecável. Podia ter vindo aqui mais um bocadinho, podia. Se calhar ainda pode. Mas não, mas depois aí é que me vai partir mesmo o fio. Possivelmente, deixa-me espreitar só aqui, vou ter que desmontar isto outra vez. Exatamente, vamos puxar só aqui mais um bocadinho. E mais um bocadinho aqui. E ó, vem todo aqui deste lado. E fica aqui perfeitinho. Pronto. Então depois vocês dizem, mas o fio está torto. Estava. E tem a razão que estava. Agora está direito. Quando levar aqui o forro, já não sai daqui. Bem, agora vamos proceder à montagem dos forros. Basicamente isto é uma coisa que é muito, muito fácil de montar. Não há grande ciência. Se calhar tem mais ciência até a configurar, propriamente dito.
do que na parte da montagem, porque esta montagem acaba por ser um bocadinho plug and play. Depois na configuração é que tem várias configurações, várias maneiras de emparelhar, várias formas de emparelhar um com o outro. Só checar aqui se o microfone está no sítio, está perfeito. Como eu estava a dizer, estão a ver, no fim da gente encaixar isto, os cabos acabam por ficar todos escondidos, todos tapados e todos presos com as forras. O que é que se passa com esta forra? Esta foi aquela que eu tirei há bocado o suporte e agora não está a entrar no sítio. Tem que ser assim. Vamos ver assim. O que é que se passa contigo, menina? Ah, estavas mesmo fora do sítio. Agora já queres? Prontinho. Esta já entrou. Agora encaixar aqui. Como eu estava a dizer, convém sempre vocês verem no manual do vosso capacete como é que se desmonta. Normalmente os manuais até dizem como é que se desmontam os capacetes. Convém vocês darem uma vista de olhos nisso. Não perdem nada. Porque nem todos os capacetes são iguais. Nem todos os capacetes são fáceis de desmontar. E para vocês não estragarem nada, não partirem peça nenhuma, não partirem mola nenhuma, convém terem mais ou menos em atenção a forma de desmontar o capacete, ok? Isto aqui, se bem me lembro, não tem mola nenhuma aqui. É só encaixe, ok? Encaixe, encaixado, encaixado. Aqui é que não ficou. Não sei o que é que se passou aqui com ela, que o gajo não ficou muito bem aqui encaixado. Agora é que está. Agora é que foi. Está preso nas molas todas, está tudo no sítio. Impecável. Bom lado já está. Agora vamos à montagem do outro lado. Uma mola já está. Nem sei se isto tem uma mola ou se tem duas. Tem duas. Por isso é que aquilo ali ainda não estava assim 100% bem encaixado. Eu acho que só lhe encaixei uma mola. Não, estão as duas. Sim, senhora. E agora aqui o corta-vento da queixeira. E pronto, pessoal, como estão a ver, Q8 montado, ok? Agora vamos passar a um vídeo de configuração e de teste. Eu quero testar, principalmente perguntaram-me se o som era bom. Eu vou fazer um teste com este microfone que tenho aqui. Vou metê-lo dentro do capacete fechado com música a dar para vocês ouvirem, para terem uma noção se dá bom som, se não dá. Eu acho que vai dar para ter essa noção, para ter essa ideia. E pronto, pessoal, basicamente é isto. Vem agora o vídeo de configuração e teste, ok? Vou juntar se calhar o vídeo de configuração a este, deixo o teste para depois. E pronto, e basicamente é isto. Como veem, são 15 minutos de montagem, não é nada do outro mundo, é uma coisa super simples de montar, qualquer pessoa monta isto. Pronto, vamos agora então
ao vídeo de configuração, ok? Fiquem atentos ao próximo vídeo, porque o próximo vídeo irá ser de configuração e teste. Eu não sei se vou fazer mais um, se vou juntar com este. Por isso, de qualquer das formas, junto ou não junto, ou vão já ver a seguir, ou há de ver para a semana o vídeo de configuração, ok? Tchauzinho pessoal e obrigado por assistirem. Um abraço.